Então, dando continuidade aqui, tópico 2 diz: o padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade, amor, obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Miqueias nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Miqueias 6, versículo 8. Vamos ver então esse versículo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Uma interrogação aqui no final, né? Então, diz assim, continuando, revelando um padrão que envolve alinhar pensamentos, palavras e ações aos ensinamentos bíblicos. Na prática, isso significa cultivar um caráter marcado pelo fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Continuando, priorizando o amor ao próximo, a busca pela justiça e a demonstração da bondade em todas as esferas da vida, desde as decisões pessoais até as interações comunitárias, tudo para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Ainda temos aqui Romanos 2, versículo 2, que vai falar sobre a nossa conhecer a vontade de Deus, né? Conhecer o propósito de Deus. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente conhecendo a vontade de Deus, a gente está conhecendo os propósitos de Deus. Nesse tópico 2, nós podemos destacar aqui que logo no comecinho vai falar que o padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade. Aí vai acrescentando aqui amor, obediência à vontade de Deus. Então observe que é um padrão alto, é um padrão altíssimo, é o padrão de Deus, é o padrão de Jesus. E essa deve ser a nossa vida, essa deve ser o nosso alvo, a nossa busca. Viver uma vida santa, né? Viver a vida santa é viver enclausurado, é viver de forma a não falar com ninguém, né? É viver, não posso comer de nada, vivo só em jejum, minha roupa é a mais discreta, é a mais conservadora possível, né? Não, viver em santidade, a gente já sabe que não é isso. Viver em santidade é primeiramente a nossa mente. Está ligada com Deus, está ligada com a palavra. A gente poder ter uma vida em que agrada a Deus. As coisas que a gente vai fazendo, né? Está agradando a Deus. Né? Então, viver uma vida separada para Deus. Aqui é termo santidade quer dizer separado, vida separada para Deus. Né? E outro ponto aqui é o amor. Esse amor, ele não é um amor terreno, apesar do que a gente vai ver que existe sim um amor de irmãos, um amor de amigos, mas o amor que está falando aqui é um amor muito superior. Encontra-se lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu até anotei esse versículo aqui. 1 Coríntios, versículo 13. Onde é que eu coloquei ele aqui? Achei. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Vai falar sobre amor. Olha só, amados, como é que está falando aqui. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amados, é esse amor que está falando aqui. Não é amor erótico, não é amor de amigo, não é amor pelos pais, né? Não é um amor diferente desse, apesar de outros amores poder contar de alguma forma dentro desse, porque expressa a vontade de Deus, esse amor aqui ele é superior. Então, nós devemos buscar estar nesse padrão, é o padrão bíblico. O outro aqui é obediência à vontade de Deus. Obediência, né? Tem gente que brinca falando assim, o ABCD de Deus é diferente, começa com obedecer, né? O pessoal brinca aí. Mas, em suma, a gente deve obedecer. Obedecer nem sempre é fácil. Eu diria que a maioria das vezes é difícil. Obedecer é disciplina. Obedecer é a gente deixar de fazer aquilo que a gente quer para poder fazer aquilo que Deus quer. Nossa referência agora aqui é Deus. Mas acontece também no trabalho. Você trabalha no local há tantos anos, 10 anos no local, aquela função, aí tu mudou de empresa, mas você sabe a sua forma de trabalhar. Aquela forma de trabalhar, você sabe que é certa, mas só que teu chefe lá na outra empresa, na mesma função, não, aqui, nosso princípio é esse aqui, e a gente tem que se adequar àquela situação, nos desagradamos a nós mesmos, mas a gente obedece, porque a gente vai depender daquele emprego. Vai chegar ao ponto que o cara vai falar assim, ó, você se alinha com as normas da empresa, ou você pode pedir para sair, pode ir embora, né? Mas a pessoa tem que se adequar. Mas com Jesus, a norma de desobedecer, ela nos traz benefícios, porque obedecer a palavra, obedecer ao Senhor, é algo que a gente está ligado a uma sabedoria, é um plantio. E quando a gente planta alguma coisa, a gente colhe. E muitas das vezes coisas que a gente iria se prejudicar nas nossas vidas, a gente não se prejudica porque a gente está obedecendo a palavra, a gente está obedecendo os princípios de Deus. E Provérbios, né? Eu gosto muito de citar Provérbios ele tem um versículo que diz que a melhor maneira de se viver é fazendo o que é o correto. Então, assim, obedecer a palavra é a melhor coisa. Então a gente vê que viver em santidade, viver em amor, viver em obediência, boa obediência à vontade de Deus, ou seja, obedecendo a Deus. Então, são os princípios de Deus, né? Basilar, tudo depende disso. Se eu não ando em santidade, não sou um discípulo de Cristo, está faltando mais. Se eu não amo as pessoas, né? E nem é meu inimigo, está faltando, eu tenho que me adequar aqui. Se eu não obedeço a Deus, se eu não obedeço ao que o Senhor colocou para mim, né? Então, também está faltando, tem que me adequar. Então, princípio bíblico para a vida cristã, que é padrão Jeová, padrão Jesus. Oh, glória! Vamos lá no 2.1. Cultivando um caráter puro. Paulo advertiu a se manter puro. Diz assim, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. 2.1. 1 Timóteo 5:22. Vamos ler o versículo mais na íntegra aqui. Diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. 1 Timóteo 5:22, né? 1 Timóteo 5:22, isso mesmo. A ninguém imponhas precipitadamente a mão, nem participes do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, uma advertência para Timóteo. Timóteo era um jovem ao qual o apóstolo Paulo tinha ensinado. O apóstolo Paulo deu ali uma parte mais forte, né, da palavra, um ensinamento mais rebuscado, e Timóteo chegou a pastorear a igreja. Ele orientava Timóteo, e uma das cartas o apóstolo Paulo está falando, que ele deve manter puro, seu caráter puro. Porque não adianta ser amigo de uma pessoa, tentar ajudar a pessoa, e aquela nossa ajuda que a gente vai ajudar a pessoa, a gente acaba se envolvendo de forma que
o que era errado da pessoa passou para mim também. Misericórdia, né? Devemos separar. E a gente deve conservar a nós mesmos íntegro, né? Essa que a lição está procurando mostrar, se bem que o estudo desse versículo dá para se explorar outras questões também. Amém? Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. Hebreus 12, 14. Vamos ler aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Continuando aqui. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos, dignos de ser templo santo para o culto de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Então, cultivando um caráter puro. Vê em nós aquilo que está errado, através da palavra, tirar de nós as impurezas, não envolvermos com impurezas, não pegar a impureza da pessoa que está vendo alguma coisa ali e acaba se envolvendo. Não se envolva. Procurar santificar, afastar de tudo que nos contamina. Se nos contamina alguma determinada série, às vezes não tem nem... A gente vê que não tem muita coisa de ruim, mas tem coisa de ruim. Separa, sai dela. Músicas popular brasileiras, não tem nada demais. Mas será que em alguns pontos ele não vai falar sobre coisas que é contrário aos nossos princípios, né? Sobre alguma religião afro, né? A religião afro-negra, algumas delas, né? Músicas que estão na MPB, que vêm interferir, que vêm contrário ao ensinamento, né? Cada um com a sua religião. A religião dele lá, ele quer seguir a religião, a nossa lei permite que ele siga a religião. E quem somos nós para ofender a religião e dos outros, né? Mas nós estamos falando aqui de estudo da Bíblia, princípios para o cristão viver. Então eu devo buscar aquilo que é de Deus, aquilo que eu aprendi na palavra, o princípio de Jesus Cristo, que eu vi que tem uma sombra ali, vou me afastar, vou me tirar. Eu quero compartilhar aqui algo meu, né? Eu gostava muito de músicas da MPB, por muitos anos assisti, ouvia, né? Alguns cantores em especial, mas depois de determinado tempo eu observei, esse aqui não está batendo com o princípio de Deus, esse aqui também não. Eu decidi, então eu vou parar de assistir, né? Atualmente não assisto nenhuma música da MPB, apesar de gostar do ritmo, gostar do cantor, mas eu não participo exatamente para poder se afastar, né? Estou dando um exemplo aqui, mas pode servir para qualquer outra coisa, e aí cada um observa, isso aqui pode me contaminar, aí vai, se afasta, né? Portanto, devemos afastar de tudo que nos contamina, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, né, devemos agir dessa forma. Não devemos ser legalistas, levando tudo a fogo e ferro, acusando as pessoas, né, falando mal de outras pessoas, não, mas que a minha vida possa exemplificar. E se for necessário, eu falo de forma amigável, de forma cortês, com amor, a pessoa, ensinando aquelas pessoas que estão conosco. Amém? Então, fechou aí 2.1. Vamos partir para o 2.2. Resistindo às tentações. 2.2. Resistindo às tentações. O Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações e ao pecado. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13 vai nos dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Diz aqui, ter compromisso com a vigilância espiritual fortalece a fé e promove a maturidade espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, entre outras. Ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos conferir aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutão e coisa do gênero, sobre os quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A lista é grande, né? Mas ainda tem mais, essa lista não acabou não, né? Diante de tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. Esse texto aqui é muito importante porque tem um pouco a ver com o que nós falamos anteriormente. Você vê que alguma coisa não cai bem para você, você se afasta. Se algumas brincadeiras que você vê que você faz, que desagrada a Deus, que desagrada ao Espírito Santo está dentro de você, e pode até te afastar dele, né? Pode ofuscar a tua mente para ouvi-lo, o que acontece? Afasta. Né? E o apóstolo Paulo ele faz uma relação grande. Adultério, fornicação, impureza, né? Vai seguindo, feitiçarias, porfias, pelejas, dissensões, olha só, tantas coisas. Bebedice, né? Tem gente que fala assim, mas eu bebo socialmente. Amados, negócio de socialmente, principalmente socialmente. Porque às vezes o pessoal pode até falar assim com você, não tem nada demais não. Bebe aqui essa bebida aqui, ó. Todo mundo tá bebendo, às vezes é um vinho, as coisas mais leves assim. Às vezes é uma champanhe, né? Festa de final de ano na empresa. Aí você bebeu, tudo bem, mas daqui a pouco o comentário, né, não vai ser positivo referente ao irmão, ao crente. E muitas das vezes a pessoa faz até anedota e acrescenta. Né? Então devemos ser vigilantes. Né? Devemos ser vigilantes, afastar das coisas. Anotei aqui uma exemplificação para poder fazer. Esse até eu fiz, eu lembro no EBD que a gente ministrou, estava falando de um assunto correlacionado com esse, né? Então, vamos dizer assim que temos uma jarra de água. Essa jarra de água, ela é pura, certo? Ela é pura. Mas se a gente colocar nela algum produto, naquele exemplo que eu dei, foi uma jarra, foi um suco de uva. Aí demonstrando, né, para os irmãos lá, despejei que suco de uva, era água, estava pura, mas entrou um outro elemento, né, e a cor mudou totalmente, a realidade daquela água mudou totalmente. E poderíamos comparar com coisas chegando, na vida está pura, a vida está sã, daqui a pouco entra uma coisa, entra outra, né, e a cor vai mudando. E é necessário, amados, a gente renovar o conteúdo. E se aquele jarro de água, né, for colocar água nele, vai colocando mais água. Aquela sujeira vai saindo, vai transbordando e nós teríamos ali novamente um jarro com água pura. Então é assim conosco também. Devemos procurar nos encher da presença de Deus, da palavra de Deus,
para que as coisas ruins não venham nos prejudicar no nosso relacionamento com Deus. Não é verdade? Vamos agora 2.3. Cultivando o amor fraternal. Um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal. Estamos falando aqui um tipo de amor fraternal. Vamos desenvolver um pouco mais à frente. Romanos 12, versículo 10. Nos diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Coisa linda aqui. Isso é aquele entre irmãos, amor fraternal. É o amor que faz a pessoa não buscar os próprios interesses. Não busca só os interesses próprios. 1 Pedro 3, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, né? Seja agradáveis, seja algo do seu interior. Ame, é tão bom amar, é tão bom ter esse sentimento de amor pelas pessoas, pelos amigos, né? Assim que você sente na reunião da família, dos amigos, dos irmãos da igreja, a gente sente esse amor, a gente sente a alegria de estar junto, né? É algo que deve ser desenvolvido. Diz aqui, cultivando, então, outra palavra, você tem que cultivar, você tem que incentivar, você tem que mover formas de aumentar aquela intensidade do amor. Vamos colocar uma escala de 0 a 100. Estou só com 10%, 20% tá fraco, 40% aquele amor morno, aquela atenção morna, 50%, opa, já melhorou, 60% melhorou, estou cultivando, estou melhorando. Então, eu devo ter aquele interesse, realmente, quando eu me encontrar com uma pessoa, estou na expectativa de ajudar, de me interessar. Quando encontrar com meu irmão na igreja, estou com a intenção de ajudar, né? Estou com a intenção de me interagir. Então, assim, vamos elevar o nível do nosso amor fraternal, né? Já li tudo? Já li tudo, não? 1 Pedro 1,3 diz aqui, e expressa em ações concretas. Em ações concretas. Está falando lá em Tessalonicenses 4,9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, porquanto a vós mesmos estáis instruído, porque Deus vos ameis uns aos outros. Estáis instruído por Deus, que vos ameis uns aos outros. Tem uma vírgula aqui que faltou. Instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então é isso. 1 Tessalonicenses 4,9. E Hebreus 13, 1 e 2. Diz assim, permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, ter pessoas que dão tratamento a anjos não sabia. Então, olha só. Mas Jesus Cristo falou assim, olha, se você tratar as pessoas, você está tratando a mim. Jesus Cristo falou assim, ó, um ensinamento dele. Apartai-vos de mim, porque para o inferno, para o tormento. Porque quando eu precisei de alimento, você não me deu. Quando eu precisei de vestimento, você não me deu. Quando eu estava preso, você não me visitou. E a pessoa pergunta, não, Senhor, quando foi isso? A pessoa, como foi isso que aconteceu? Eu deixei passar, não é possível. Quando foi, Senhor, que isso aconteceu? Aí Jesus Cristo vai falar assim, olha, foi quando você não deu a comida para aquela pessoa, o reveste para aquela pessoa, ou não visitou aquelas pessoas na cadeia, você não fez o bem ao seu próximo. Estava do seu lado, você não pôde, você não fez. Então você não fez a mim. Então, e ao mesmo tempo também a palavra diz, quando chama para o descanso eterno, para estar com o Senhor, ele fala, pode vir, porque quando eu estava lá na terra você me deu roupa, me deu alimento, estava preso, você me visitou, né? E também foi a mesma pergunta, né?
E a resposta é quando você fez a um daqueles pequeninos. Então, assim, que a gente possa fazer para as pessoas, como diz normalmente lá o início do texto áureo, como ao Senhor e não aos homens. E a gente possa estar buscando cultivar. Às vezes falta uma condição da gente, né? Às vezes falta alguma iniciativa da gente. Vamos buscar alguma iniciativa. Só concluindo que vamos para o tópico 3, eu escutei uma vez um testemunho de um pastor falando, tinha uma vizinha que queria conquistar outra, assim, pela amizade. E teve um certo dia que ela fez um bolo, e do nada bateu lá no portão da vizinha. Fulano de tal, tá aqui esse bolo para você. Né? Se fosse inimigo ia até ficar desconfiada. Esse bolo tá com veneno, alguma coisa, né? Mas só que ela se conheciam bem, mas não tinha um relacionamento. Só faltava isso. Então, ela, através daquele bolo, aquela vizinha que ela conhecia há muitos anos, pessoa correta, pessoa direta, mas não tinha um relacionamento. Então, ela começou a desenvolver, despertou ali, que a gente possa encontrar meios para desenvolver o nosso relacionamento. Amém? Vamos lá para o tópico 3. Tópico 3, então. A vida cristã é um caminho de paz, que inclui a adoração exclusiva a Cristo. Isso se reflete em nossos relacionamentos pessoais, até a maneira como atuamos no mundo. É um caminho de paz. É um caminho na paz. Vivemos na paz e buscamos aquilo que nós fazemos, a paz. Né? Então, a vida cristã é um caminho da paz. Vamos trabalhar um pouco essas questões aqui. 3.1. A vida em paz com todos. Jesus nos oferece uma paz que excede o entendimento humano, diferente da paz que o mundo oferece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. João 14, 27 nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus Cristo está falando da paz que ele dá. Assim, os discípulos de Cristo são chamados a seguir a paz com todos. Hebreus 12, versículo 14, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz com todos. É um elemento importante, primordial na vida cristã. A paz. Como é bom a paz, né? Vamos lá. Ou seja, viver harmoniosamente com todos que nos cercam diariamente. Essa paz habita em nosso interior e nos acompanha por onde andarmos. O discípulo de Jesus tem a vida pautada no Evangelho e vive em paz com todos, pois tem a paz de Deus e o conhecimento de que essa é uma ordenança bíblica. A paz é uma ordenança bíblica. Vamos ver aqui em Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Né? Então, assim, é uma ordenança bíblica, é algo basilar da nossa fé, do ensinamento de Jesus, viver em paz. Então, assim, a paz é algo que a gente vive nela, que a gente está buscando viver. Porque vai ter momentos da nossa vida que vai ficar meio tribulado, as coisas vão ficar tribulado. Mas a gente tem atitudes que a gente faz para buscar a paz. O nosso texto áureo, ele vai falar bem disso. Né? Ele diz assim, Filipenses capítulo 4, ele vai falar que para a gente ser justo com as pessoas, equidade, né? Diante das pessoas, sermos justos, sermos pessoas corretas. E vai falar, o versículo 6 fala, se vocês alguma coisa incomoda vocês,
busca a Deus, fala com Ele, coloca tudo diante dEle e agradeça. Ele está explicando aqui para onde a gente está indo. Ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? guardará os corações, os sentimentos em Cristo Jesus. E o versículo 9 vai falar também o seguinte, ele vai finalizar assim, ó, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, o objetivo é a paz, o objetivo é andar na paz. Então, que a gente possa pautar aquilo que a gente está fazendo para a paz. Porque o que é a paz? A paz é uma tranquilidade. A paz é um estado, vamos dizer assim, tem a paz aparente e tem a paz também, que é um estado interior de paz. Paz. Tem a paz também para com Deus. Estarmos corretos para com Deus. Nada nos acusa. Estamos tranquilos, estamos diante de Deus tranquilamente. Tem a paz interior, essa parte da nossa alma. E que muitas vezes pode estar tudo certo lá de fora. Tudo ok, tudo certo, não tem doença, não tem parte financeira ok, parte relacionamentos estão ok, mas dentro a pessoa está atribulada, a pessoa está agoniada, a pessoa não consegue dormir. E a pessoa fica querendo que o dia amanheça, tomara que amanheça logo. Está agoniada, está sem paz. Está sem paz. Mas a gente deve buscar essa paz e sabendo que Deus, Ele nos proporciona a paz. A paz é algo que deve estar dentro de nós. Deve ser a nossa busca. Deve ser aquilo que a gente quer e devemos pagar o preço. Então, estar certo diante de Deus, tratar as pessoas bem, procurar buscar a paz com todos, procurar dentro de nós o que está atrapalhando, o que está tirando a minha paz e procurar verificar. São muitos pensamentos, são muitas coisas. Coloca diante de Deus, descansa e a paz vai vir. A paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus Cristo deu. Não é a paz que o Roma falou uma certa vez, o Império Romano falou, nós conseguimos a paz, não tem mais guerra. Mas quando aconteceu isso, que não tinha mais guerra lá num certo determinado período do Império Romano, é porque ele já tinha derramado muito sangue, já tinha massacrado muitas cidades, muitos países, e não tinha mais ninguém para lutar. Alcançamos a paz, mas a que preço? A que preço? Era a paz romana, a que preço, né? Mas a paz que Jesus Cristo dá é a paz que excede todo entendimento. Ela nos guarda, nossos sentimentos, nossos corações em Cristo Jesus. Glória a Deus. Tem mais coisa aqui para falar, mas vamos ser econômicos com o tempo. A vida vitoriosa. A gente está falando da vida cristã. Tem que ter a paz com todos. Falamos aqui a paz interna, a paz com Deus, a paz com todos. Né? Agora vamos ver a vida vitoriosa. A vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus, que guia o crente a superar desafios e viver uma plenitude espiritual. É um caminho de confiança na graça divina, no qual a oração, a leitura da palavra e a obediência aos princípios bíblicos fortalecem o coração para enfrentar provações com coragem e esperança. Lucas 18, versículo 27, que nos diz o seguinte: mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Essa vitória não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que em Cristo o crente encontra o propósito. Propósito, força e paz, ou paz e força, como está escrito aqui, para perseverar, refletindo o amor, a verdade de Deus em todas as áreas da vida. Então, é uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa, porque diz aqui, porque nós temos a fé. Né? A fé, ela nos ajuda a vencer as dificuldades mais terríveis que possam vir sobre nós ou nos afrontar. Então, através da fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que vem de Deus.
né? Então a vida é vitoriosa. E a gente deve buscar uma vida vitoriosa de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o mundo diz. Não são os princípios do mundo, não é o que o mundo diz, mas é o que a palavra de Deus diz. Porque o mundo diz muita coisa. O mundo fala assim, para você ser vitorioso, você tem que ter isso, ter aquilo outro, bens materiais. Porque para você ser vitorioso, você tem que alcançar níveis de escolaridade, você tem que alcançar cursos. Para você ser uma pessoa vitoriosa, você precisa de ter um destaque na sociedade. Esse venceu na vida, né? Mas não é nada disso. Não que não possa vir também a acontecer isso, né? Você ter vitórias materiais, mas a vitória principal é a vitória de nós sabermos que nós podemos vencer todas as coisas deste mundo, que nós somos mais do que vencedores neste mundo, né? O que a pessoa vai conquistar de material, aí ela com Deus coloca o seu propósito com Deus e corre atrás e Deus abençoa e prospera mesmo. Mas uma vida vitoriosa é uma vida diante de Deus, é ter uma fé inabalável, né? Quantas pessoas que não têm prosperidade financeira, muitas coisas financeiras, tem a coisa simples dela, mas você olha na vida dela, é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de Deus, é uma pessoa que demonstra a cada dia, nos embates da vida dela, né, nos níveis que ela está passando, a vitória, Deus vai dando a vitória. E é assim, amados, se você, não é a questão financeira aqui, se você for pobre, se você for rico, você pode ser vitorioso da mesma forma, mas está falando que é uma vitória em Deus, baseado na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Isso que é uma vida vitoriosa. Agora vamos ao 3.3, a vida de adorador. Deus criou o homem para que o adorasse. João 4, 24. Diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A adoração é um princípio da vida cristã, que envolve louvor, adoração e obediência. Olha mais uma vez a obediência aparecendo aí, ó. Independentemente das circunstâncias. É um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e amor em todos os momentos, seja na alegria ou na adversidade. O adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos, ações e palavras, como está escrito em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu vou ler aqui também na versão que eu separei aqui, para a gente somar, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, amados, adorar faz parte da nossa vida. Adorar faz parte da nossa essência, né? Tem muitos hinos que falam sobre adorador, né? Adorador, adoração. Se faltar adoração, a gente morre. Adorador, nossa essência. E a verdade, o fato é esse. Adorar a Deus é algo que Deus nos criou para adorar a Deus. Adorar a Deus, eu diria que é relacionar com Ele. É você reconhecer quem Ele é. Adorar a Deus, quando você canta, você está adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu amor, reconhecendo o seu cuidado, reconhecendo que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama. É um relacionamento. Adão e Eva, no princípio, estavam lá com adoração constantemente, na presença de Deus, constantemente. Mas quando o pecado chegou, afastou. Não foi possível manter a adoração. E a gente sabe que para a gente estar diante de Deus, é necessário a gente estar bem,
a gente está, vamos dizer, qualificado para estar diante do Senhor. E qual a qualificação? A qualificação principal é crer em Deus, é crer na palavra dele, é crer em Jesus, é crer no sacrifício de Jesus na cruz por nós, é aceitar o sacrifício dele em nosso lugar. E agora então, aceitando, eu tenho acesso a Deus. Não tem mais nada que separa. O pecado não me separa mais. Eu devo procurar cada dia buscar adorar a Deus. E se eu vir a pecar, pedir a perdão ao Senhor e continuar adorando. E quando nós adoramos, nós somos edificados e pode ter certeza, o Senhor se alegra. Muitos adoradores. O Senhor gosta quando alguém chega para adorar. Seja em sua casa, no quarto sozinho, seja no trabalho, seja ouvindo louvor, enquanto fazendo alguma tarefa de casa, vai adorando, vai louvando ao Senhor. E a gente desenvolve essa comunhão, isso nos fortalece, né, em todas as situações. É um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania, seu amor, em todos os momentos, seja na alegria, na adversidade, né? Adore. Em todos os momentos, adore. Né? Adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos. Então, ele sabe que está refletindo Deus. Quando está pensando, quando está agindo, estou adorando a Deus. Quando nós agimos de acordo com o princípio de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos adorando, reconhecendo Ele como nosso Senhor. Vamos partir aqui, amados, então, para... E é isso que o Pai procura, adorador, em espírito e em verdade. Né? Poderíamos trabalhar um pouquinho mais aqui a questão da localidade, da adoração, né? Mas a gente vai, para reduzir o tempo, a gente vai fechar aqui na conclusão. Concluindo então, amados, podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer... Eu vou ler novamente, tá? Podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento e aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida, com a indispensável ajuda do Espírito Santo. Assim, damos um bom testemunho de vida perante a sociedade e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. 2 Coríntios 3,18. Vamos ler aqui. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Ou seja, vamos manifestando a glória de Deus. Vamos, através do nosso viver perante a sociedade. Amém? Então, eles vão ver Cristo em nós. Então, amados, que a gente possa ficar com essa lição, sabendo que os princípios bíblicos básicos, a gente tem que estar conosco, amar as pessoas, fazer o que é correto, a gente tem que estar vivendo uma palavra de justiça, uma palavra de amor, temos que estar em obediência, temos que estar em santidade, né? Foram tantas coisas que a gente vê aqui, né? O caráter de Jesus, buscar ser semelhante a Jesus. Então a gente vai estar sendo verdadeiramente um cristão, vivendo de acordo com os princípios de Cristo, né? Que possamos refletir Cristo em nós, amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente.